Olha, nem sabes o que é que eu fiz. O quê? Roubei. Roubaste? Roubei o Insta. Roubaste o Insta a quem? Roubei o Insta às sisters. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Roubei o Insta às nossas sisters. Tivemos aqui um mês um bocadinho mais parados, mas voltamos em grande força com 2 episódios por mês. E nada melhor para começar este mês de março, este mês da mulher, que ontem foi celebrado, do que a Mónica. Bem-vinda, Mónica. Olá, obrigada. Mónica, para quem não a conhece, quem é Mónica? Então, eu sou a Mónica, sou de Abrantes, vivo em Abrantes, tenho 49 anos, sou casada há 21 anos com o Carlos, tenho 2 filhos com ele, o António de 16, o Tiago de 8, e trabalho na área da formação profissional. Muito bem. Mónica, como eu comecei por dizer há pouquinho, março é o mês da mulher e ontem celebrámos aqui o Dia da Mulher. Como é que é ser mulher na sociedade em que vivemos? Ser mulher na sociedade em que vivemos, olha, é um desafio, mas também é um gosto, é um bocadinho das duas coisas. É um desafio porque realmente temos muitas coisas para viver intensamente nos nossos tempos, muitas coisas em termos profissionais, muitas coisas em termos pessoais, muitos desafios que se nos são postos permanentemente pela nossa sociedade, mas também é um gosto porque ao fim e ao cabo nós como mulheres, eu costumo dizer que damos cor, somos aquelas que damos cor à vida, que damos cor ao sítio onde estamos, ainda continuamos a ser aquelas que de alguma forma damos o corpo às balas em muitas situações e portanto este desafio e este gosto continuamente todos os dias eu acho que é um bocadinho por aí. Falou que é aquela que dá o corpo às balas. Sim, e agora fala-se muito nas balas, porque estamos a viver realmente um tempo em que os homens ficam para lutar, mas as mulheres continuam a sair em grande força, muitas delas com muita determinação, estamos a falar da guerra na Ucrânia, mas nós também temos as nossas batalhas diárias em que somos desafiadas a sermos mães, a sermos profissionais, a sermos mulheres, a sermos esposas. Isso no fundo não deixa de ser o tal desafio que eu falava, o tal desafio diário e permanente que é sermos mulheres. É aquela questão do sermos mulheres e sermos giras, continuamos a ser giras sempre, desde sempre. É muito engraçado porque está aqui a pegar num ponto que ainda é muito debatido na sociedade hoje em dia, não é? Que é a mulher não ser apenas a mulher que cuida, a mulher doméstica, e todas elas têm um valor enorme por isso, mas ser também hoje em dia a mulher que também tem a sua própria carreira, mas que continua a cuidar da família, dos filhos, da casa, e este conjunto de fatores ainda é algo que ainda mexe com muita coisa e com muita gente sente no seu local de trabalho ou no local daqueles que a rodeiam que as mulheres ainda são alvo de alguma discriminação ou por aí por Abrantes é tudo muito tranquilo? Tranquilo não é, porque eu trabalho numa área profissional, trabalho na área da formação profissional e no mundo empresarial, eu trabalho numa associação empresarial, onde trabalho efetivamente com as empresas e hoje em dia ainda nos é pedido que estejamos sempre no nosso melhor, seja em que circunstância for, sejamos mães ou não sejamos mães, estejamos bem ou não estejamos bem, quando estamos lá é para estar e ponto final. E isso é interessante, não deixa de ser bom, não é? Não deixa de ser positivo, mas não deixa de ser muito mais desafiante. Eu costumo dizer os nossos, nem que não seja de saltos altos, é estarmos sempre bem sempre dos nossos saltos altos. Dê o que vier, venha o que vier, é um bocadinho por aí. Não tanto em termos de discriminação, mas continua a ser pedido que sejamos exatamente da mesma forma, mas temos uma sobrecarga, apesar de tudo, sempre maior, quando temos os filhos doentes, quando temos esta questão da pandemia, mas pronto, no fundo, eu continuo a dizer com esta cor e com esta alegria que nos é própria também da maior parte de nós mulheres. E falando agora assim de mulher, de exemplo, para as cristãs, e digo cristãs pelas mulheres, não é? Acho que um dos grandes exemplos é Maria. Acha difícil seguir no meio da turbulência do dia a dia o exemplo de Maria? É difícil, é muito difícil. Eu acho que é. A Maria foi aquela que aceitou sem questionar, não é? Aceitou com toda a doçura do mundo, e isso nos dias de hoje é um desafio ainda maior, aceitar. E depois depende das características de cada uma de nós, não é? Mas nos dias de hoje aceitar sem questionar é brutal. Qual é assim os traços de Maria que mais a cativam? Eu acho que é mesmo a aceitação sem questionar.
e a doçura em todo o tempo em que ela educou, em que ela cresceu, cresceu como mulher e cresceu como mãe, não é? De um filho que lhe apareceu de repente, não é? E eu acho que quando penso nisso, comove-me, porque não penso todos os dias em Maria, confesso, não penso todos os dias em Maria como a grande mulher que foi, não é? No nosso dia-a-dia, às vezes olhamos para o alto e pedimos mais a ajuda, apoia-me, ajuda-me, como mãe, como mulher, mas quando penso assim, quando sou questionada quais são os traços que Maria tem que me cativam, é sem dúvida a aceitação incondicional e é sem dúvida a doçura nessa aceitação. É assim, uau! Sim, a Maria é sempre descrita como estando sempre a sorrir, com aquele olhar mesmo na cruz, quando entregou o seu filho, sempre com aquele ar muito, muito terno e muito compreensivo, mesmo não sabendo bem a grandiosidade que ela tinha em mãos. Sereno, mas sem ser tonta, não é? Sem ser Sim. tonta, porque quando falamos de pessoas que aceitam simplesmente, não é tonta, não é não inteligente, é uma mulher inteligente, não é? E isso tem que ser frisado. Sim. Sim, E a muito, humildade com que ela sempre fez tudo. sim, é um exemplo, sim, sem dúvida nenhuma. E Maria é Maria porque é mãe de Jesus. E falou na sua apresentação que tinha 2 filhotes. Tenho, pois. E são filhotes muito, muito, muito especiais. Quer falar-nos um pouquinho sobre eles? São duplamente especiais, aliás, têm que ser duplamente especiais porque outras mães que têm filhos também vão dizer a mesma coisa, portanto os meus filhos são especiais e os meus são duplamente porque são meus. Tenho o António com 16 anos, que tem agora atualmente 16 anos, e tenho o Tiago com 8. O António e o Tiago são os dois adotados desde pequeninos, portanto o António veio para nós com 2 anos, praticamente 2 anos, e o Tiago veio para nós com 15 meses. E são especiais por isso, não é? Por essa característica, que foram realmente miúdos muito, muito desejados. O António sempre foi um miúdo muito fácil, uma criança muito, muito fácil, e por isso desejámos sempre ter um Tiago. O Tiago é sobretudo, então o Tiago é 3 vezes especial, porque é meu filho, é especial porque é adotado e é especial porque é mesmo especial. O Tiago tem uma doença que nós descobrimos que ele tinha com 17 meses, portanto estava connosco há 2 meses, tem uma doença genética que lhe provoca atraso no desenvolvimento, portanto o que implica uma especialidade ainda maior e um desafio ainda maior. Pronto, é esta a história dos meus 2 filhos, tem sido esta a história dos meus 2 filhos, a história não acabou e portanto tem sido este o grande desafio do amor, tanto como o outro, que eu acho que é igual, não posso experienciar outra experiência diferente da minha, não é? Mas por aquilo que tenho partilhado eu acho que é igual, é um amor enorme, imenso, a dobrar, por isso mesmo. Se me permite, há muita gente que ainda tem, não é o preconceito, mas que duvida que um filho do coração seja diferente de um filho gerado. E embora não tenha essa experiência, há muitas mães que quando têm os filhos dizem que quando olham não sentem imediatamente aquele amor, não é? Que é um amor que depois vai crescendo. Como é que é quando vai buscar esses príncipes com cerca de 2 anos? Como eu disse, eu não sei experienciar de outra forma, mas é tão especial, é tão especial. O processo do António, que foi o primeiro, foi tão especial. A minha irmã costumava dizer, nós vivemos, eu vivo por baixo, a minha irmã vive por cima, que não há nada como ter realmente um objetivo. Nós tivemos 5 dias para preparar uma chegada, tivemos 3 anos ou 4 anos praticamente à espera que o António viesse, mas depois de repente foram 3 dias, temos aqui um menino, vamos buscá-lo. E esse processo foi tão rápido, foi tão intenso, de preparar um quarto para ele chegar, de ele vir, de preparar tudo isso, mas foi tão bom, e foi tão fácil gostar, foi tão fácil, que eu acho que não há forma de dizer que é diferente ou que é igual, é intenso. É muito intenso. Com o Tiago já foi diferente, porque já tínhamos o António já tinha 9 anos, portanto também já tinha uma palavra a dizer e já tinha uma aceitação a fazer, não é? Porque estava habituado durante praticamente 7, 8 anos estar sozinho. Foi diferente, mas foi igualmente bom. Mas foi diferente. Um primeiro filho, se calhar é isso mesmo, o primeiro filho é sempre um primeiro filho.
Depois um segundo também é intenso, mas eu acho que não há diferença no amor. Aliás, eu quando converso com as minhas colegas, não há aqui a questão de ser filho do coração, ou ser filho adotivo, ou de ser o que É for, eu acho filho. que é filho, ponto final. A partir do momento em que isso acontece, e todos eles me acompanharam nesse processo, quando o António chegou, todos não, alguns mais do que outros, mas eu acho que é falado da mesma forma. A única diferença aqui é que quando falam dos 9 meses de gravidez, se custou muito ou se custou pouco na barriga, ou assim, quando algumas estão grávidas, eu não tenho essa experiência para partilhar. Partilho o meu tempo de espera, porque foi ainda maior do que 9 meses, mas depois foi muito, muito intenso. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Como é que foi essa gravidez de tanto tempo? Como é que se gera toda a espera, o telefone que toca, que não toca? Como é que se vive isso, Mónica? Para já, eu tenho o meu marido tem sido 5 estrelas, ou foi sempre 5 estrelas. Nós, no fundo, vivemos esse processo muito, muito em conjunto. E depois acho que chegou uma altura em que é muito. Espera-se, espera-se. E depois é quando menos se espera, efetivamente, isto é verdade, quanto menos se espera, de repente o telefone toca e vem a notícia do temos aqui um menino para si, quer conhecê-lo? Foi mesmo assim, foi tal e qual, temos aqui um menino para si, quer conhecê-lo. O quê? Hã? Quando? Agora, não é? Eu agora. Viver isto, claro que não estou sempre a pensar nisto, mas foi tão rápido, nós já passaram tantos anos depois, mas quando penso nisto, realmente eu vou ser muito franca, se eu não tivesse quase 50 anos e o processo do Tiago agora não fosse tão exigente, não me importava nada de repetir. Que bonito. Quando ligam a perguntar se quer vir conhecê-lo e quando se vai lá e se olha, é amor que nasce? Tal e qual, tal e qual. Aliás, já se vai, eu acho que já se vai. A expectativa de conhecer quem é que está, como é que ele é, como é que funciona. E o António era um miúdo muito pequenino, era mesmo uma pulguita pequenita. Foi mesmo fácil. Nós levámos um brinquedo logo no primeiro dia, tínhamos dito para levar um brinquedo, e nós levámos, e ele veio muito fácil para o nosso colo. Acho que, e depois o António tem uma característica muito engraçada, ele é muito parecido connosco. Fisicamente é muito parecido com o meu marido, fisicamente, e depois nos traços acaba por ser um bocadinho parecido, e às vezes brincavam comigo, como é que é? Ele é mesmo igualzinho ao teu marido, portanto, brincavam nesta perspectiva. Foi amor, é amor, continua a ser. Os desafios são outros, não é? Os desafios com 16 anos são diferentes dos desafios com 2, e dos desafios com 3, 4, 5, 6, por aí fora. Mas é completamente intenso. Acho que não há balança que meça esse amor, essa entrega, esse não ser capaz de viver sem. Esse não ser capaz de viver sem nunca mais comove-me precisamente por isso, porque é intenso, é muito, muito bom, É amor. muito bom, tal e qual. E ser pai, ser mãe é quem cuida. Está a ver que nestas alturas é que eu falo da serenidade de Maria, dava jeito. Mas está a ser muito Dava bom ouvir a jeito. sua história, Mónica. E partilhou connosco com o seu segundo filho, o Tiago. É um Sim, menino especial a triplicar. isso mesmo. Quando recebeu a chamada, lhe disseram que ele era assim tão especial? Não, nós não sabíamos que o Tiago tinha esse problema, nós soubemos Pois é, foi 2 já meses connosco, de. sim, já com 2 meses de estar connosco. Eu tirei a licença de maternidade, como tinha direito por lei, não é? E estávamos em casa e começámos a perceber que o Tiago tinha alguma coisa diferente, não é? Na atitude. Ele não estava com essa identificação, portanto, ele não tinha identificação de problemas de saúde, foi connosco já que se veio a detectar, a doença veio-se a mostrar a partir dessa idade. E fomos aconselhados pelo médico, começámos a ser seguidos logo no Hospital Pediátrico em Coimbra, no Centro de Desenvolvimento, com todas as características. É uma doença super, super complexa, é uma doença também rara, chama-se esclerose tuberosa, é uma doença que lhe provoca tubromas em várias partes do corpo, tubromas que são benignos, mas que lhe provocam condicionantes em vários órgãos do corpo, desde o cérebro até aos rins, ao coração, à pele, etc. Ele é um menino muito engraçado, o Tiago é mesmo um miúdo engraçado. Pronto, nós olhamos assim para ele faz quase tudo, mas com o seu tempo, no seu tempo, não é? Com o seu tempo. Não sabemos o desenvolver da doença, como é que vai correr, como é que vai evoluir, até ver, tem estado a caminhar devagarinho, com muita tranquilidade, ou não. Às vezes não é com muita tranquilidade.
Mas está a caminhar e Está a caminhar, sim, sim, sim. é bom. E é um desafio para os três e é um desafio também para o António, não é? O António, quando aceitou ter um irmão, no fundo aceitou ter um irmão, o que se espera é que efetivamente as coisas corram como com outro filho qualquer, não é? O que nós queremos e o que nós esperamos sempre é que seja um filho saudável, não é? É o que se deseja, é o que se espera. Depois, quando não é, temos que aprender a lidar com isso como qualquer outra situação. Podia acontecer de outra forma, pode acontecer a qualquer um de nós, de repente, não é? Termos uma surpresa, termos um bónus de Deus. Exatamente, é isso mesmo, um bónus, tal e qual, um bónus. E dos Mónica, grandes. mas como é que se lida com a diferença? Não digo em termos de vocês, mas sabemos que a sociedade, como dissemos, ainda não é só difícil para as mulheres. Para quem é diferente, às vezes é má. Como é que o António, como é que vocês lidam com a diferença do Tiago perante os outros? É uma aprendizagem que ainda continuamos a fazer. Até agora não é difícil, porque o Tiago acho que ainda é pequenino, não é? Ainda é pequeno, apesar de tudo, tem 8 anos, começa a ser cada vez mais difícil à medida que a escolaridade avança. Ele está no 2º ano da escola, eu costumo brincar sem saber ler nem escrever, não é? E há muito amor de volta dele, há muito cuidado de volta dele, porque é o Tiago, é o Tiaguinho, é o Tiago. Mas, efetivamente, em muitas situações, nós temos que nos aprender a focar nele, e não tanto naquilo que os outros à volta dizem, não tanto quando ele está mais irrequieto, ou quando vamos a um concerto, ou quando vamos ao cinema, ou quando vamos ao que for, ou quando vamos ao restaurante, percebermos sempre que aquilo pode não correr muito bem, não é? Pode não correr bem, e ele pode estar mais irrequieto, pode fazer mais barulho, e a questão aqui é muito... Ok, vão olhar para ele e vão olhar para nós, e provavelmente se ele se atira para o chão vão achar que nós não estamos a tomar conta convenientemente, mas temos que aprender a não querer saber. Não é, se eu vou estar atenta àquilo que os outros vão dizer ou àquilo que os outros vão pensar, eu não vou estar atenta ao Tiago, e portanto aqui é muito procurar serenar, até porque eu acho que ele percebe, quando nós ficamos mais irrequietos e mais inquietos, ele faz pior. Ele vai fazer pior, não é? E portanto é um bocadinho por aqui. Eu acredito que para o António também é um desafio ainda maior, porque é uma responsabilidade, não é? Os irmãos, por norma, os irmãos mais velhos tomam conta dos irmãos mais novos, e este irmão mais novo, quando chegou, era um bebê pequenino, muito engraçado, toda a gente gostava imenso dele, e agora já não é um irmão assim tão engraçado, não é? Tem as suas particularidades e as suas diferenças. Mas nós também estamos a procurar formar o António e formar-nos a nós também com esta verdade. É uma verdade, é uma situação que faz parte da nossa vida e que faz parte da vida dele, e portanto o Tiago é feliz, o Tiago é muito feliz, é mesmo muito feliz. Tem estas coisas, estas brincadeiras e estas trapalhadas, e fala muito quando nós queremos conversar, que não conseguimos acabar uma conversa à refeição, porque ele está sempre, mãe, olha aqui, António anda sempre, ainda ontem o António foi para aliás este fim de semana que passou, o António foi para um acampamento de escoteiros, e cada vez que o Tiago entra em casa, pergunta o António, e vai à procura dele no quarto, e o António não está. E ele percebe, pronto, que o António não está, e durante um tempo sereno e não volta a perguntar, mas continua a ser um desafio, sim, vai ser um desafio. Disse que o António já era mais crescido, não é? Já tinha ali alguma idade quando o Tiago veio. Sim, já tinha 9 anos. Quando lhe perguntaram se ele queria ter um mano como ele, não é? Um mano que seria adotado, qual é que é a reação dele? Eu acho que a primeira reação dele, eu estou tão bem assim, eu lembro-me, foi no dia em que ele fez anos, nós fomos jantar e dissemos-lhe que era desta vez que vinha o irmão, portanto, já tínhamos falado nessa possibilidade, era desta vez que vinha o irmão, mas o António quando foi, a primeira reação foi esta, eu estou bem assim, não é? Mas foi a primeira coisa que ele disse, mas no momento seguinte, bora lá. E as fotografias que nós temos do primeiro dia em que o António conheceu o Tiago são brutais. Eu gosto de dizer a palavra brutal porque às vezes é mesmo brutal. São realmente brutais. E eu acho que o António é um miúdo com muito cuidado pelo Tiago. E a partir daí eu acho que nunca mais houve dúvida nenhuma no António em querer ter um irmão. Nunca mais houve essa dúvida. Agora está naquela fase em que às vezes o chama chato, porque às vezes é chato. Mas eu também tenho 2 irmãos, eu sou do meio, o de cima é chato e o de baixo é chato, e eu também sou chata, portanto é normal, não é?
Acho que é uma relação gira. Os irmãos têm que ser sempre chatos para ser verdadeiramente Tem, irmãos, isso senão mesmo, claro, não tem claro, graça. naturalmente, é isso mesmo. Mónica, quando eles vieram, já não eram bebê de bochecha e espeta acabadinho de nascer, não é? Já tinham quase 2 anos. Sim, Se mas ainda calhar usavam fralda, usavam fralda, portanto os passou pelas dois. fraldas, Passei pelas fraldas, que foi muito bom, e menos passou tempo, pelas noites pôr mal dormidas. um bocadinho, sim, Então teve sim, um pacote completo. quase completo. A parte das fraldas foi gira, foi muito interessante. O António trazia fraldas, trouxe fraldas durante pouco tempo, que também foi bom, não é? Acabou por ser suficiente para ter aquele gostinho de bebê, foi muito fixe também. Foi muito, muito bom. O Tiago foi mais tempo, porque o Tiago já não usa fralda durante o dia há muito tempo, mas às vezes à noite ainda há descuidos, e portanto já há mais tempo. E portanto, se eu queria fraldas, tenho fraldas. mas é muito giro, sim, já não eram tão bebés assim quando um bebê que acaba de nascer, pronto, por aí também foi fácil. Normalmente com 2 anos eles já dizem algumas palavras. Qual é que é a sensação quando eles dizem mãe ou pai pela primeira vez? É giro, e é giro porquê? Porque eu lembro-me com o António claramente isto, eu tratava o Carlos, o meu marido, por pai, e ele tratava-me por mãe nos primeiros tempos. Porque nós tivemos aqui um período de, eu não sei se chegou a ser 8, 15 dias, em que éramos só nós, só podíamos ser mesmo nós, os três, porque qualquer pessoa que viesse de fora podia confundir. O objetivo aqui era criar laços, e criar laços com o pai e com a mãe. E então ele estava a aprender palavras. Se ele chamasse Carlos ao meu marido, ele ia chamar Carlos. Se ele me chamasse por Mónica, ele ia chamar-me Mónica. Então o objetivo aqui era ele aprender a chamar pai e mãe. E foi muito giro por causa disso. Os primeiros dias foi mesmo essa. Ó pai, anda cá. Ó mãe, anda cá. E pronto, ele começou a chamar pai e mãe até hoje. Que giro. Com o É, Tiago já foi diferente. O Tiago já nem sei como é que foi tão natural que ele começou a chamar mamãe, papá, mãe, pai, Mano, António. também já Não tinha um houve. humano com que aprender e com que Sim, chamava sim, também mãe e pai, não é? isso mesmo, já foi mais fácil por aí. Sim, sim, sim. É muito engraçado, acho muito bonita essa aprendizagem, mesmo esses 15 dias do vosso ninho, é bonito para criarem todos os laços, mesmo a questão da licença de maternidade, deve ser um caminho mesmo especial. A Mariana, ele foi tão querido pelas outras pessoas também. O primeiro impacto para a família toda é assim sempre um impacto, sempre. Mas depois, nos primeiros dias, estavam todos tão curiosos para saber como é que ele era, sobretudo o António, que era o primeiro, não é? Que nós tínhamos aqui na nossa casa, ele não podia ver, mas podia ser visto. Vieram cá, parecia uma romaria a ver o António, todos queriam ver o António. Que giro, então A aproveitava o quê? Quando ele sério. estava a dormir? Não era quando ele estava a dormir, era quando ele estava de costas, quando ele estava de qualquer maneira efetivo. Nós temos aqui uma casa que é vivenda e temos um espaço fora, um espaço na rua, e portanto eles conseguiam, se ele estava na rua, eles estavam dentro de casa, isto era umas maroscas que se arranjaram, porque as pessoas queriam realmente, sobretudo os meus primitos, que eram um bocadinho mais velhos, queriam muito, muito, muito conhecê-lo, e então foi um bocadinho por aí, a minha irmã, os meus pais, os meus sogros vinham aqui como se fosse à socapa, vinham saber como é que ele era. E era mesmo essa a minha próxima pergunta, que é, como é que a família, os seus pais, a sua irmã, a família do seu marido, como é que eles reagem quando dizem que vão adotar? Que é essa a vossa decisão? A primeira impressão, quando falamos nisso, teve uma preparação de quase 3 anos, lá está, 3, 4 anos. A primeira vez que nós metemos os papéis, informámos que vamos, e a primeira reação foi novidade, quer dizer, não havia histórico. E como não havia histórico, era a primeira vez, não é? Para todos. Era quase tipo, mas vocês acabam por estar tão bem assim, não é? Tão bem assim. Mas eu acho que é sempre a primeira reação. A partir daí, não houve mais dúvidas. A família também tem que ter este papel, não é? De nos apresentar não só, uau, ficamos contentes por ti, mas também apresentar, então, e as consequências, não é? De qualquer decisão que se tome. Quando nós apresentamos à família uma decisão, temos que esperar que eles tenham uma opinião totalmente favorável, ou às vezes ponham algumas reticências iniciais, mas foi assim, a primeira. A partir daí, é como eu digo, quando ele veio, quando vamos buscar o António, é nosso, pronto, ponto final, parágrafo de travessão, não há aqui, não houve mais dúvida nenhuma.
O António passou a ser, foi o segundo, não foi o terceiro neto, passou a ser um neto como outro qualquer. Porque o é? Porque o é, sem dúvida nenhuma, tal e qual. Tal e qual. Os meus pais cuidaram dele da mesma forma como cuidaram dos meus sobrinhos, e dos meus sogros, exatamente a mesma coisa. E eles sempre souberam qual é que era a origem deles? Sim, a origem, ninguém precisa de saber, não é? A origem. Não, ou seja, eles sempre souberam que eram adotados. Isso mesmo, sempre. O António, sim. O Tiago não compreende isso, mas o António, sim, desde sempre. Aliás, como nós contámos ao António, foi quando ele começou a ouvir histórias. O António gostava muito que eu lesse as histórias da noite, e as histórias dele foi sempre do menino que vinha de uma casinha, etc., por aí fora. Portanto, há uma história, foi sempre contado como uma história, como outra qualquer. E eu acho que foi tão espontâneo, tão encaixado, que nunca houve dúvidas, nunca houve lugar a perguntar como é que era, como é que é. Claro. É a realidade. É a realidade. Mas aí o papel, os processos de adoção são muito interessantes, são longos, são sem dúvida nenhuma, em algumas situações são até bastante desgastantes, mas foram tão bem cuidados também por quem nos acompanhou, que eu acho que só tinham que ter corrido bem, não houve aqui dúvida sobre isso. Ainda bem. Está a ser tão bom falar consigo, Mónica. É um assunto tão bonito, porque é acordar também a sociedade para amar sem limites, é amar aquilo que nos é dado. E são filhos escolhidos por Deus como qualquer outro, porque a Mónica não foi a um catálogo, a Mónica não foi ali à revista escolher qual é que era, o pelo, os olhos. Não, Deus deu. E é tão bonito que até lhe deu 2 especiais. Está a ver? Tal e qual. É mesmo bonito. Mónica, não posso deixar ir embora sem lhe fazer a nossa pergunta da praxe. Se fosse Jesus a estar aqui no meu lugar a entrevistá-la, o que é que ele lhe diria? Oi, essa pergunta é difícil. É para si do coração. O que é que ele me diria? Sim. Sossega, serena, sempre. Eu acho que era muito isso, porque Jesus conhece-nos, não é? Conhece-nos e sabe quem somos, como somos, e eu acho que ele dir-me isso mesmo, sossega, serena sempre, confia sempre. Acho que era esse era isso que ele me diria, sem dúvida nenhuma. Obrigada pela sua resposta, Mónica. Obrigada aqui também por ter aceito este nosso convite, vir aqui falar, dar o seu testemunho de vida, o seu testemunho de mulher, o seu testemunho de amor, por serem uma família onde se vê que há amor, porque se não houvesse amor os seus olhinhos não brilhavam. Ui, foi tão intenso, Mariana, não sabia que isto ia para aqui. E agradeço-lhe mesmo de coração por partilhar a sua vida connosco, a sua, do seu marido e dos seus meninos. Estamos-lhe muito gratas, e que fiquemos também aqui com estas palavras da Mónica neste tempo de Quaresma, em que a Europa está em guerra. Ficamos com estas palavras: serenar, de confiar em Deus, nunca nos esquecermos de rezar como o Papa nos pediu. Está bem? Então, boa continuação de Quaresma e até ao próximo episódio. Obrigada, Mónica. Obrigada também, Mariana. Obrigada a todos.